Olá, bem-vindos a mais um podcast BioShoes for All, hoje com a presença de Joaquim Gaião. Possui formação superior especializada em tecnologia do couro e faz parte dos quadros do STIC, Centro Tecnológico das Indústrias do Couro. Com experiência e participação em projetos nacionais e europeus, em diversas áreas, tais como formação, investigação e desenvolvimento, ambiente e economia circular. Sendo formador profissional acreditado, é formador em tecnologia do couro e já foi professor de tecnologia do couro num Instituto Superior Português. Bom dia, engenheiro Joaquim Gaião. Olá, bom dia. Obrigado pela presença. Nada, é um prazer e uma honra poder estar aqui a conversar convosco. Normalmente, qual a origem do couro utilizado na indústria da moda? Sim, portanto, é o couro. Temos que compreender que o couro é um material que é único e é exclusivo, portanto, é proveniente de animais. Portanto, é a pele de animal. Mas pele de um animal, mas não de qualquer animal. Portanto, o couro é um tema que tem vindo até, de alguma forma, haver alguma desinformação acerca disso. Portanto, porque o couro é uma pele curtida de forma a ser transformada e ficar imputrescível. E há uma ligação muito direta entre os nossos hábitos alimentares e as peles que são aproveitadas e transformadas em couro. Portanto, em termos teóricos, qualquer pele de qualquer animal poderá ser aproveitada, mas na prática isso hoje em dia não acontece. Ou seja, existe a indústria de costumes, portanto, a indústria que transforma a pele em couro, é uma indústria que faz a valorização de um subproduto. Os animais são criados pela carne, portanto, desde sempre, desde que o homem existe e começou a caçar, portanto, a aproveitar as peles, os animais são caçados e são criados pela carne. E a carne depois tem como subproduto a pele, que é aproveitada para os mais variados fins, mas depois de devidamente trabalhada, que é esse o trabalho da indústria de costumes, que é transformar então uma pele em couro, através de um processo de curtimento que lhe confere uma série de propriedades diferentes e que permite o seu aproveitamento. Existe alguma forma do consumidor identificar se o produto é feito de couro genuíno ou sintético? Existem certificações ou padrões reconhecidos? Pronto, isso é uma questão também que temos já, talvez, portanto, chamar a atenção, é assim, até porque desde já há bastante tempo que tem vindo, digamos, o desenvolvimento, a indústria petroquímica e tudo o que são os derivados do petróleo tem evoluído bastante, portanto, os designados plásticos e outros materiais têm evoluído bastante e tem havido uma concorrência crescente de materiais alternativos ao couro que se pretendem afirmar como sendo couro. Portanto, no entanto, o couro só há um, que é o couro de origem animal, portanto, de pele animal. Portanto, o couro é uma estrutura fibrosa que depois tem que ser, ao ser curtida, que é mantida de forma intacta, e isso é que é o couro. Não existe essa terminologia, um couro sintético, um couro vegan, um couro não sei o quê. Portanto, isso não existe. Couro é couro. Só há um couro, só há um tipo de couro. Portanto, quando aparecem essas designações, portanto, são designações enganosas que pretendem, no fundo, confundir o consumidor de alguma forma. Portanto, pretendem associar esse material à nobreza do couro original, o único, digamos assim, porque o couro é um material que é nobre, portanto tem determinadas propriedades que lhe conferem um valor acrescido, portanto é um material que tem uma grande durabilidade, que é reparável, que é reciclável, que é inclusivamente biodegradável, portanto é um material totalmente orgânico, que muitos materiais ao longo do tempo têm vindo a tentar apropriar-se dessa designação para de alguma forma também ganhar a sua cota de mercado. Portanto, e os consumidores, de alguma forma que não estejam atentos ou que portanto, são confundidos no fundo. Eu dou-lhe vários exemplos. A pele pode ser curtida, portanto, esse processo de conservação que transforma a pele em couro, portanto, a curtimenta, pode ser levado a cabo de diferentes formas. Portanto, o processo tem evoluído ao longo de que o homem começou a trabalhar a pele. Existem, portanto, não faço ideia, portanto, qual é a vossa área química, se calhar não estou muito à vontade nisso, mas sem querer estar a dar aqui uma aula de química ou ir demasiado profundo na questão,
Portanto, a química basicamente tem duas vertentes. Tem uma vertente mais mineral e tem uma vertente mais orgânica. Não é? Portanto, existe o que se chama química orgânica e química inorgânica. E a pele pode ser tratada com materiais de uma vertente mais mineral. Existem vários minerais que são utilizados para curtir a pele. Portanto, sei lá, um deles que é muito conhecido e é muito utilizado ainda hoje é o que se chama o crómio. Portanto, mesmo aí há alguma confusão, porque há vários tipos de crómio, digamos assim, mas apenas um deles é que curte, e esse tipo de crómio, que é o que se chama o crómio 3, não é cancerígeno, não é perigoso. Portanto, contrariamente a outros tipos de crómio que são mais perigosos e muitas vezes são utilizados para tentar confundir e dizer que o crómio é muito mau. E depois há toda uma outra vertente mais orgânica. Dentro dessa vertente mais orgânica, por exemplo, existe um produto que existe, ainda hoje se comercializa, mas tem vindo a perder a sua cota de mercado por isto que lhe vou explicar, que são as chamadas camurças de limpeza. Não sei se já uma vez ouviu falar, portanto, que originalmente as camurças de limpeza era um produto que era uma pele, que era transformada através de um processo de curtimento muito específico, que lhe dá uma série de características, nomeadamente um alto poder de absorção de água, e dá-lhe uma coloração muito própria, sem qualquer tipo de tingimento, uma coloração amarelada. Houve um material que foi lançado no mercado, que hoje, perdoe uma publicidade, o que se chama os panos Vileda, por exemplo. Quando foram lançados no mercado, não foram lançados com aquela coloração amarelada de forma ingênua. Foi mesmo já com o intuito, com o objetivo de se assemelharem ao material natural que era a camurça de limpeza e ganharem essa cota de mercado. Portanto, e há outros exemplos, outros materiais mesmo. Aquilo que hoje em dia está interiorizado no público, por exemplo, que é uma napa. A napa original era napa em pele, portanto, pele de ovino, utilizada em vestuário. Ainda hoje existe napa, couro, mas hoje em dia essa terminologia ganhou de tal forma, enraizou-se de tal forma que na maior parte dos casos, quando se fala em napa, a pessoa já nem pensa na pele, pensa num material alternativo sintético, um plástico, não é? Portanto, e isto tem vindo a acontecer de forma que hoje em dia existe alguma confusão. Os materiais alternativos têm evoluído bastante, de forma para se assemelharem em termos de aparência o mais possível ao couro. Existem mesmo hoje em dia formas de até lhe dar um certo aroma que o torna parecido ao aroma original do couro. Portanto, no entanto, se formos fazer uma análise, digamos, das propriedades que talvez sejam as mais importantes, nomeadamente em termos do conforto que transmitem, nomeadamente a transpirabilidade, a respirabilidade do material, a resistência ao uso, digamos assim, a flexão, o rasgamento, etc. Vemos, e portanto há vários estudos feitos, levados a cabo, ainda agora há bem pouco tempo foi feito um estudo exaustivo sobre uma série de materiais alternativos que se assumiam como sendo alternativas ao couro e que chegou-se à conclusão, por exemplo, de que eles ficam bastante aquém das propriedades e da longevidade que um couro tem. Portanto, hoje em dia, quando se fala em sustentabilidade, mesmo o couro, sendo um material que perdura, portanto, aqui a questão é que vai um pouco ao encontro daquilo que hoje em dia esta nova geração, que é a fast fashion, né? Eu ter hoje em dia uma moda, tem umas cores, uns padrões que eu uso e para o ano que vem já são completamente diferentes, eu já quero coisas novas. Portanto, isso também é contra a sustentabilidade. E o couro, isso não acontece. O couro é um material que perdura durante bastante tempo, é reparável, é reciclável, tudo aquilo que eu já disse. Portanto, torna-se difícil, em alguns aspectos, mesmo para um profissional, hoje em dia, num material, olhar e perceber logo imediatamente e de uma forma clara que aquilo é couro ou que é um material alternativo ao couro, um material sintético. Muitas vezes só recorrendo a análises laboratoriais, através do auxílio de instrumentos de aumento, sei lá, vendo a estrutura mais de uma forma microscópica, ou através de análises mais químicas, muitas vezes é necessário recorrer a ensaios destrutivos para ver mesmo o material, porque o material, sendo observado de uma forma superficial, apenas, digamos, a sua parte mais superficial, torna-se muitas vezes difícil. Um ponto fraco, normalmente, mas isso os comerciais muitas vezes não aceitam que um comprador faça este tipo de testes, é que, sendo materiais derivados do petróleo, plásticos, digamos assim, têm uma muito maior sensibilidade ao calor. Portanto, aquilo que se chama o teste do isqueiro, não é? Portanto, se eu chegar uma chama viva a um couro,
se eu lá tiver 5 minutos ou 10 em contacto, também acaba por começar a degradar, não é? Mas, digamos assim, uma curta exposição, o couro resiste bem a esse tipo de exposição. Já um plástico não reage logo muito rapidamente e começa logo a degradar-se, a fundir, etc. Portanto, é uma forma, às vezes, assim, expedita e rápida de ver se o material é couro ou não é couro. Mas, portanto, isto não convém também fazer. Às vezes tenho algum receio de dar estas dicas porque, pronto, não é fácil, mas sim. Na sua opinião, quais são as melhores práticas para os consumidores apoiarem a produção ética e sustentável de produtos de couro? As melhores dicas, não sei se, pronto, há aqui alguns aspectos que hoje em dia poderão ser tidos em consideração, nomeadamente o quê? Se fizermos uma análise estatística, portanto, do couro que é comercializado e fabricado a nível mundial, uma vez mais aqui, talvez muitas vezes, os lobbies que pretendem de alguma forma, digamos, denegrir a imagem do couro, recorrendo a inúmeras informações falsas, utilizam os maus exemplos para tentar de alguma forma generalizar toda uma indústria. Isto é quase como termos um rebanho de ovelhas e está lá uma ovelha negra no meio e foca-se a atenção naquela ovelha negra para dizer que todo o rebanho, portanto, que tem alguns pontos negativos, não é? Portanto, e aqui acontece o mesmo. Se fizermos uma análise estatística, a grande maioria das peles que são fabricadas hoje em dia no mundial são em países altamente desenvolvidos. Portanto, é claro que existem alguns países menos desenvolvidos que como forma de recurso e das pessoas também, digamos, ganharem a sua vida, também produzem algumas peles. Mas isso em termos estatísticos, em termos representativos do que é o couro fabricado hoje em dia, a nível mundial, não é o mais representativo. A indústria europeia, por exemplo, é um tipo de indústria que é completamente diferente de outros países menos desenvolvidos. A indústria europeia, que é onde é produzida uma grande quantidade do couro que é consumida a nível mundial, é uma indústria que tem altos padrões de qualidade, altos padrões de responsabilidade ética, social, de responsabilidade ambiental, tem altos requisitos de todos os níveis, mesmo a nível dos produtos químicos que utiliza, da forma como os resíduos são tratados, portanto, todas aquelas questões que hoje em dia ouvimos falar, portanto, já a indústria de costumes há algum tempo lida com isso, portanto, a indústria de costumes desde há muito tempo, por exemplo, a indústria portuguesa a indústria de costumes foi onde originalmente foi utilizado o princípio do poluidor-pagador, em que a indústria de costumes foi obrigada, já há umas décadas atrás, a construir estações de tratamento de águas residuais, em que todos os seus efluentes líquidos eram para lá encaminhados. Há contadores à entrada da fábrica para saber a água limpa que é consumida e paga-se por isso, e depois há contadores à saída a perceber a água suja, digamos assim, que é enviada para tratamento. E além disso também é feito, digamos, o controle do nível de poluição que essa água tem. Pois há um fator que é calculado, de acordo com o volume e o grau de contaminação dessa água, paga-se um determinado valor. Portanto, é todo o interesse, desde há muitas décadas, consumir menos água e que essa água, quando saia, vá o mais limpa possível para que o tratamento seja o mais rápido, mais barato, ou mais economicamente viável possível. Portanto, e isto aplica-se aqui em Portugal, mas a indústria europeia, no seu todo, também tem a mesma forma de trabalhar. O mesmo se aplica aos resíduos. Hoje em dia, portanto, os resíduos têm vindo, alguns deles, a serem encaminhados para aterro, mas já há bastante tempo que têm vindo a ser trabalhadas alternativas, digamos, de valorização desses resíduos. Portanto, do resíduo deixar de ser um resíduo e passar a ser um subproduto, uma matéria-prima para outros produtos. E mesmo hoje em dia, portanto, a legislação evolui de tal forma que dentro de pouco tempo vai ser mesmo inviável poder enviar esses resíduos para aterro. Portanto, tem que ser mesmo, não há outra alternativa que eles não sejam reciclados, valorizados de alguma forma. Portanto, e a indústria europeia lida com este assunto da sustentabilidade, do cuidado ambiental, da ecologia, já há bastante tempo. Mas hoje em dia isso está mais na ordem do dia. O dar atenção aos produtos fabricados na Europa, e nomeadamente aos produtos nacionais, muitas vezes temos a ideia ou a falsa ideia de que o que os outros produzem é sempre melhor que o nosso, né? Portanto, que a galinha da vizinhança é melhor que a nossa, mas não, a indústria de perfumes portuguesa está ao nível das melhores indústrias mundiais. Portanto, nós produzimos cá em Portugal produtos que são
são líderes mundiais em vários tipos de produtos. Nós estamos, por exemplo, a produzir pele para o automóvel, para as marcas de topo, para a Porsche, para a Bugatti, para a Audi, para marcas de renome e de prestígio. Nós produzimos a pele cá em Portugal, que vai para marcas bastante conhecidas da moda, inclusivamente, sei lá, uma Louis Vuitton, uma Armani, uma Prada, uma Gucci, vão de cá a Portugal, portanto, e muita gente ignora isto ou não tem este conhecimento, portanto, e depois temos, digamos, as marcas mais brancas, que não vão para essas marcas, mas têm a mesma qualidade, portanto, o dar uma especial atenção a produtos produzidos em Portugal ou produtos produzidos na Europa é uma garantia de que o consumidor realmente está a ter uma atenção pela sustentabilidade, pelos cuidados, portanto, por todas essas questões. Normalmente, quais são os mitos comuns sobre o couro que os consumidores devem conhecer para tomar decisões de compra informadas? Os mitos. Portanto, os mitos no fundo, é aquela questão de que o couro sintético, já falamos aqui, portanto, isso não existe, não é? Portanto, o couro é só um. Portanto, há um mito de que há vários couros, hoje em dia aparecem determinado tipo de designações enganosas. Portanto, esse é um mito, haver couros de vários tipos. Não, o couro é só um, que portanto, até têm vindo a ser criados vários documentos normativos, precisamente para tentar, de alguma forma, clarificar e, portanto, auxiliar. Dou-lhe um exemplo, existe uma norma europeia, que é a norma europeia 15.987, cuja última versão que está agora em vigor já é de 2015, mas, portanto, ela já tinha umas versões anteriores, onde vem lá a definir toda uma série de terminologias associadas ao couro, portanto, que são utilizadas, digamos, para dentro do que é o comércio de todo o couro e dos artigos em couro, precisamente para clarificar determinado tipo de situações. Esclarece de uma forma muito clara o que é couro, como é que a palavra, o término couro deve ou pode ser utilizado, por exemplo, a partir do momento em que o couro é desintegrado, só para dar um exemplo. Porque o couro, conforme eu já disse, é aquele material que tem uma estrutura fibrosa, que é mantida intacta, portanto, mais uma vez, sem querer estar a querer aprofundar demasiado, portanto, uma pele, originalmente, tem 3 camadas. Tem uma epiderme, tem uma derme e um tecido subcutâneo. Aquela camada mais importante para o curtidor é o que se chama a derme, que em latim se chamava corium, e daí é que vem o termo couro, não é? Portanto, é a derme. Essa camada, ao ser mantida intacta e ser conservada, portanto, ser transformada por um produto imperecível, isso é que é o couro, a partir do momento em que essa camada, por exemplo, é destruída, é desintegrada, etc., isso já não é couro. Portanto, será um produto, por exemplo, um aglomerado de couro, mas já não é couro. Mesmo para poder-se falarmos em aglomerado de couro, esse produto tem que ter na sua composição mais que 50%, por exemplo, é o que está definido em termos de normalização, tem que ter pelo menos mais de 50% de fibras de origem do couro, para mesmo assim esse aglomerado se poder dizer que é um aglomerado de couro. Portanto, existem outras terminologias que estão bem definidas, por exemplo, nessa norma. Além disso, portanto, têm vindo a ser criados vários documentos legais. Por exemplo, é uma questão... Existe neste momento um decreto-lei que entrou em vigor o ano passado, portanto é o decreto-lei 3 de 2022, que entrou em vigor no dia 4 de janeiro do ano passado e que algumas pessoas, se calhar menos atentas, ainda não se aperceberam disso, mas que a ASAI, inclusivamente, já recebeu formação. Portanto, nós lá no STIC já demos formação a inspectores da ASAI, que dentro em pouco tempo começarão a ir ao mercado, inicialmente com uma função mais, digamos assim, de alertar, de ensinar, de propriamente logo ir, portanto, a querer multar, não é? Pelo menos aquilo que eu sei, que posso estar a transmitir informações erradas, mas pelo menos aquilo que eu sei, aquilo que nos foi informado, seria essa forma de atuação. Inicialmente seria de ensinar e depois só num patamar seguinte é que eventualmente irão então a entrar em força, digamos assim. Mas isto para dizer o quê? Já existe uma legislação nacional precisamente que determina exatamente a palavra couro como e em que circunstâncias é que pode ser utilizada, não é? Portanto, e além disso, na Europa também já existem outros países que têm uma legislação muito parecida. Portanto, está-se a avançar por uma diretiva comunitária, provavelmente, em que isso vai ficar bem definido. Portanto, de forma precisamente para tentar
clarificar o mercado e os consumidores. Mesmo há uma coisa que neste momento está agora em discussão, está em desenvolvimento, não sei, mas no futuro próximo é quase garantido que irá entrar em vigor, não sei dizer se é daqui a 10 ou 5 anos ou 2, não, 2 não, mas que é uma coisa chamada passaporte de produto. Portanto, em que todos os produtos que, assim como agora, se nós formos comprar um eletrodoméstico, tem, digamos, uma certificação energética em que um consumidor, através, digamos, daquele sistema, se é um produto A, B, A+, A++, não sei o quê, tem a ideia de que qual é o nível de consumo daquele produto e pode fazer uma escolha em consciência do produto que está a comprar, né? O próprio calçado também já tem também um sistema de rotulagem para tentar informar o consumidor da composição do calçado, se é cor, se é um material sintético, se é um material têxtil, portanto, dentro dos seus componentes. Para os outros produtos isso ainda não existe, mas está-se a avançar a nível europeu por uma coisa chamada passaporte do produto, em que todos os produtos que são comercializados no mercado terão que ter alguma informação relativamente à sua composição e depois até à forma de manutenção do produto. E até em final de ciclo de vida, como é que o produto pode ser adequadamente tratado. Portanto, o que é que se pode fazer àquele produto. Portanto, é uma coisa que está a evoluir rapidamente, precisamente para tentar informar de uma forma adequada os consumidores. Para terminar, quais são os benefícios de comprar produtos feitos de couro genuíno em comparação com alternativas sintéticas? Portanto, há inúmeros benefícios, portanto, mesmo em termos digamos, da saúde, por exemplo, todos aqueles produtos, o calçado é um dos principais consumidores, portanto, grande parte, quase 3/4 da pele produzida no nível mundial, até talvez mais se calhar, mas até vai andar próximo disso, destinam-se ao calçado. O calçado, dentro dos diversos componentes que compõem um sapato, mas o couro, portanto, grandemente é destinado ao calçado. Nós, portanto, qualquer pessoa normal, portanto, durante a sua atividade, produz calor, produz calorias, portanto, as calorias são consumidas, produz calor, que depois o corpo, ao tentar, digamos, regular a sua temperatura, produzimos suor. Portanto, as pessoas suam umas vezes mais, outras vezes menos, mas há sempre alguma umidade associada. Portanto, o couro é um produto que tem uma alta permeabilidade, portanto, impede, digamos, que a água entre, portanto, consegue manter o nosso pé mais ou menos seco, portanto, durante um determinado tempo, mas simultaneamente permite que esse vapor que se forma, por exemplo, saia mantendo o pé com uma atmosfera saudável. Já os materiais alternativos, por exemplo, os materiais sintéticos, não têm esta capacidade. Ou seja, são materiais que na sua maioria são fortemente estanques, portanto, mantêm toda essa umidade dentro do calçado, digamos assim. O pé, ao ficar úmido, depois dá origem a odores muito característicos, aquilo que chamamos o chulé, não é? Portanto, muito forte. E além disso, depois isso muitas vezes dá origem a uma série de patologias, de dermatites, pé de atleta, uma série de problemas que o couro, sobretudo, por exemplo, aquele couro que tem uma origem mais orgânica, o chamado couro até vegetal, que é outro tipo de curtimenta, é um tipo de couro que é muito saudável nesse aspecto. Portanto, consegue manter toda a flora associada ao pé intacta e, portanto, contribui fortemente para a saúde. Além disso, depois há todas aquelas questões que também já falámos aqui. O produto, ao ser mantido, ao ser curtido e ser imputrescível, portanto, é um produto que tem uma maior longevidade, portanto, que isso hoje em dia, em termos de sustentabilidade, é muito importante. É reparável, é reciclável, é biodegradável. Hoje em dia, portanto, o couro, sendo colocado em determinado tipo de condições de compostagem controladas, que são conhecidas, degrada-se muito rapidamente. Portanto, o que se pretende aqui não é que o couro em uso começa-se a desfazer, não é? Tenho os sapatos calçados e o sapato começa-se a desfazer, não é isso que acontece, mas em condições controladas de compostagem o couro degrada-se. Há determinado tipo de curtimentas mais orgânicas, por exemplo, em que o couro, num período inferior a um mês, é completamente absorvido pela natureza, digamos assim, degrada-se completamente, portanto, de uma forma muito rápida. É outra das grandes vantagens. Depois, todos os resíduos do couro, conforme eu já disse, hoje em dia estão a ser cada vez mais valorizados de alguma forma, reciclados, portanto, dar origem a outro tipo de aplicações. O que em alguns outros materiais alternativos isto não é assim tão fácil,
Mas pronto, o couro tem uma série de mais-valias comparativamente a outro produto, nomeadamente até em termos da resistência. Eu dou-lhe mais uma vez alguns exemplos. Por exemplo, há algumas marcas de automóveis conhecidas, portanto agora com a nova tendência da eletrificação dos veículos, portanto, e pessoas que portanto, têm algum tipo de mentalidade supostamente mais ecológica, etc. Portanto, muitas vezes erradamente colocam o couro fora das alternativas ditas ecológicas. E têm a tendência então pelos tais materiais ditos alternativos que erradamente ou enganosamente têm vindo a ser declarados como sendo alternativas mais ecológicas. Algumas marcas então, por exemplo, em determinada altura baniram ou digamos comunicaram que iriam então deixar de utilizar couro no estofo dos automóveis dessas marcas. Algumas delas já voltaram atrás, já retrocederam precisamente porque os problemas que começaram a ter, as reclamações e a falta de resistência destes materiais foi de tal forma, portanto, evidente, que os consumidores rapidamente se aperceberam que não queriam os carros estofados com aquele material. Portanto, e algumas marcas já retrocederam e já regressaram novamente à utilização do couro pelas suas mais-valias. Sim. Chegamos ao final da nossa conversa. Agradecemos ao engenheiro Joaquim Gaião a partilha de conhecimentos. Muito obrigado e até breve. Nada, foi um prazer. Haveria muito mais a falar, mas pronto, fica para uma outra oportunidade. Muito obrigado. Acompanhem-nos no próximo episódio. Procurem por CTCP Podcast. Este podcast foi desenvolvido no âmbito do projeto BioShoes for All, inovação e capacitação da fileira do calçado para a bioeconomia sustentável, projeto número 11. Investimento apoiado pelo PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, na sua componente 12, Bioeconomia Sustentável, e pelos fundos europeus Next Generation EU. Esta publicação reflete apenas as opiniões dos autores. O PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, e os fundos europeus Next Generation EU não podem ser responsabilizados por qualquer uso que possa ser realizado com as informações nela contida.